fazer atestado, para fazer declaração, para fazer um relatório ou laudo psicológico e parecer. A gente tem acesso às formalidades, tá? A gente precisa responder alguns critérios para poder fazer esse tipo de documento. E eu vou colocar aqui para vocês o endereço onde vocês conseguem, tá? O site onde vocês conseguem o manual de elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica. Isso vocês podem acessar e imprimir. Também é importante, antes de comprar um teste, é importante que você visite o site. Por quê? Um teste que ele estava sendo considerado favorável ano passado, ele pode esse ano, uma nova avaliação, ele estar desfavorável. E aí, se você utiliza esse teste para fazer a sua avaliação psicológica, para fazer o seu laudo, você vai estar sendo, não vai estar sendo ético, porque você vai estar usando um instrumento que não está sendo considerado favorável naquele momento para ser utilizado. Eu acho legal a gente estar sempre entrando na lista e vendo aí quais são os testes que estão favoráveis e os testes desfavoráveis. Uma outra questão importante que eu falo sobre avaliação psicológica. Nós psicólogos, a gente tem assim um certo conhecimento do que é uma avaliação, do que é o saber psi. Mas o analisando, ele não tem essa noção, ele não tem esse conhecimento. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, para os colegas, que procurem se colocar no lugar de uma pessoa que está ali, muitas vezes, precisando muito daquela vaga de emprego e muito ansiosa, muito nervosa. E eu costumo usar de bom humor para atender, porque aí você vai dar uma descontraída na pessoa, vai fazer com que a ansiedade dela dê uma regulada e aí você vai conseguir um melhor resultado, extrair o de melhor que tem daquele examinando, tá? Não tem necessidade nenhuma de colocar ali uma pressão, além do que o teste em si já se coloca, porque imagina, se eu estou sendo avaliada e alguém vai falar de mim para outra pessoa, isso gera em mim uma expectativa. Então, eu me coloco no lugar do outro, isso é uma capacidade empática, a capacidade do psicólogo, e eu acho bem legal a gente desenvolver cada vez mais essa capacidade de se colocar no lugar do outro, sem ser o outro, porém saber ir e vir e entender como o outro se sente, para poder alcançá-lo, para poder atendê-lo ali na sua necessidade, seja isso na empresa, seja isso na clínica. Eu falei aqui um pouquinho da elaboração do processo de escolha dos instrumentos. Então, avaliou a demanda, escolheu o instrumento, está na hora de construir escolher o teste ou escolher a forma como você vai fazer essa avaliação. Então, o terceiro passo, está na hora de construir o seu documento. Já disse para vocês aqui como se faz a estrutura. É muito comum, assim, eu vejo isso, posso falar de cadeira. Colocarem assim, atesto para os devidos fins. Não, o próprio manual indica aqui, tá? Na letra B aqui do atestado psicológico, ele diz que você tem que colocar uma finalidade para o documento. Esse documento ele tem uma finalidade. Ele vai para um lugar que tem um fim, ele tem um objetivo, ele tem uma demanda, isso tudo você tem que colocar aqui na descrição do laudo. Então, não aquela afirmação para os devidos fins, não, ele tem um fim, é um documento. Uma outra dica que eu gosto de falar é no atestado. O atestado, você faz um atestado, a pessoa faz a consulta com você, te pede um atestado e no final da consulta você vai colocar atesto para fins laborais, atesto para fins de trabalho ou de afastamento de trabalho junto ao INSS. Assim, tem várias demandas. E aí depois você coloca, como diz aqui no 2.1 lá no final, quando você vai no atestado, justificar uma falta do paciente, justificar estar apto ou não para atividade específica, solicitar afastamento ou dispensa do solicitante, no caso a empresa, e aí você coloca atestada do fato em acordo com o disposto na resolução CFP 015/96. Vou colocar essa resolução aqui também, tá? Eu acho importante vocês lerem ela toda. Ela traz
um esclarecimento pra gente, aquele mito, né, de que psicólogo pode dar laudo, psicólogo pode dar atestado, psicólogo pode dar diagnóstico. Então, isso aqui, essa resolução, ela é muito esclarecedora, tá? Por exemplo, na resolução CFP 05/96, 13 de dezembro de 1996, considerando que o psicólogo pode diagnosticar condições mentais que incapacitem o paciente para o trabalho e o estudo, considerando, estabelece que a função do psicólogo é a elaboração de diagnóstico psicológico. Uma outra dica que eu passo para vocês é: olhem a bibliografia. Às vezes a gente compra um livro interessante e ele é feito por um organizador, e dentro dele então vão ter vários artigos de profissionais diferentes. E aí eu gosto muito de olhar a bibliografia, porque se eu me interesso pelo tema, eu vou lá no final do artigo, tá? Pegando aqui um livro, né? Lá no final do artigo, e se eu gostei daquele tema, eu vou lá nas referências, vou ver os outros livros que ele usou para fazer esse artigo e vou me aprofundar naquele estudo, tá bom? Isso aí serve para estudo, para uso da gente também. Todo o trabalho que vocês fizerem, coloque a bibliografia. E nos laudos, hoje em dia, eu não costumo colocar mais o teste que eu estou usando, porque infelizmente a gente tem aí o mau uso da internet. Então tem pessoas que não são da nossa área, que estão acessando com o nome dos testes e procurando antecipar até uma prova e tentar fazer aquele teste por si só, tá bom? Eu gostaria de fazer 2 agradecimentos, tá? Que são os seguintes. Primeiro agradecimento é pro Bruno Rodrigues, que me deu essa dica bem legal de fazer esse vídeo. E o outro agradecimento é a minha psicóloga Vilma. Desejo aí sucesso para todos. Qualquer dúvida pode mandar pro meu e-mail, né? Aí você me manda, quero receber mais dicas, sugestões, dúvidas, angústias, né? Então você coloca aí a sua dificuldade. Se eu puder ajudar, eu vou te ajudar. Até o próximo vídeo, né? Vou escolher um outro material para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.